Oi, sou a professora Annelise Trindade Aranguren. Dá o teu like aí, só não vale deslikear. Hoje nós vamos ver frações no dia a dia. Porque quando a gente começa a estudar frações, tem gente que fica assustado, né? Só que ainda não se deu conta que nós usamos a todo momento. Bora lá comigo? Então, o que é uma fração, gente? O que é uma fração? É o todo que a gente vai dividir, que a gente vai repartir em partes exatamente iguais, do mesmo tamanho. Então, na verdade, quando eu penso em fração, eu estou pensando também em divisão. Então, por exemplo, aqui ali nós temos, né, como se fosse uma laranja, por exemplo, só que ela vai mudando de cor, né, estranho. E ali uma maçã. Então, lá em cima, nós estamos vendo um inteiro, não é? Uma laranja inteira, uma maçã inteira. No momento que eu divido em duas partes iguais, cada uma dessas partes representa a metade, não é? Deste todo. Então, ele representa um meio. Cada pedacinho representa um meio. Se eu dividir em três partes iguais, cada pedacinho representa um terço. E se eu repartir em quatro partes iguais, cada pedacinho representa um quarto, porque é um pedacinho, considerando os quatro em que nós repartimos. Então, esse conceito aí a gente tem bem claro, né, na nossa mente. Então, quando a gente pensa em fração, a primeira coisa que a gente aprende, né, é que a gente pensa então em pizza, né? Pensa em barra de chocolate, né? Então, por exemplo, aqui esta pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, cada pedacinho desta pizza, cada fatia desta pizza, representa um oitavo. Deixa eu colocar aqui. Cada pedacinho da pizza representa um oitavo do meu total. E o que sobrou, o que representa? 7 oitavos. Então, cada pedacinho é um oitavo. E o que restou representa 7 oitavos. Aqui nessa barra de chocolate, nós podemos pensar de várias formas, por exemplo. Então, se eu quiser repartir esta barra de chocolate em 2 pedaços, então eu posso pensar aqui, ó, tá? Repartir em 2. Então, todo este pedaço aqui representa a metade, que é um meio da minha barra de chocolate. O outro pedaço, a mesma coisa, também equivale a um meio, é um pedaço, né? Porque eu reparti ela em 2. Mas eu também posso, vamos apagar aqui. Porque não apaga? Apagou. Mas eu também posso pensar que eu posso pensar em cada quadradinho, né? Então, eu posso ver que eu tenho 10 quadradinhos, né? 10 pedacinhos aí do chocolate. Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos supor que eu pegue 5. Vamos pegar aqui 5 pedacinhos. Vamos pegar aqui 5 pedacinhos.
Se eu pegar esses 5 pedacinhos, na verdade, eu estou pegando que fração referente a esta barra de chocolate em relação a cada pedacinho. Quanto é que vale cada pedacinho? Vale 1/10, né? Cada pedacinho vale 1/10. 1/10. Cada pedacinho vale 1/10, certo? Então, aqui quantos eu peguei? Eu peguei 5/10. Mas esses 5/10 também é a metade, né, gente? Eu peguei a metade da barra também. Então, 5/10 também equivale a metade, a 1/2. Também equivale a 1/2. E uma metade mais uma metade vai me dar o inteiro, que é a barra de chocolate, né? Então, a princípio, são as primeiras coisas que a gente pensa, né, gente? Pizza, chocolate, a gente trabalha bastante isso lá no ensino fundamental. Porém, o estudo das frações vai bem mais além disso. Então, por exemplo, na culinária, nós vamos utilizar muito as frações, né, gente? Então, quando eu falo 3/4 de farinha de trigo, né? O que é uma farinha? O que é uma xícara de farinha de trigo, né? Uma xícara de farinha. O que é 3/4 da xícara de farinha, né? O que é 3 xícaras e meia? E depois isso tudo a gente vai estudar. Eu só estou mostrando aqui para vocês aonde a gente utiliza, né? 3 xícaras e meia. Então, aqui eu tenho 3 xícaras inteiras mais uma metade, né? Que vai dar ali um número misto. 3 inteiros e 1/2, não é? Então, também nas receitas, né? 300 gramas, 3 inteiros e 1/2, 3 xícaras e meia, né? Então, a gente vai usar muito na culinária. Então, não tem como a gente preparar as coisas gostosas, né? Sem a gente saber utilizar as frações aí, né? Bom, a gente utiliza também para quem dirige, né? Para quem tem o seu carro, no marcador do tanque do marcador da gasolina, né? Então, o que é 1/4 de gasolina? O que é 3/4 do tanque de gasolina, né? Então, a gente tem que saber também lidar com as frações para a gente compreender o que significa metade do tanque, 3/4 do tanque. Bom, aqui nós também utilizamos no sistema monetário. Então, no dinheiro, pessoal, a gente também não escapa em nenhum momento, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui embaixo R$1, né? Eu tenho R$1. Então, todo mundo sabe que 50 centavos mais 50 centavos equivale a R$1. Bom, professora, mas isso aí não é uma fração. Opa, como é que não é uma fração? O que eu tenho, né? Eu separei em 2 moedas aí de 50 centavos, né, gente? Então, é como se eu tivesse 1/2 mais 1/2. 1/2 mais 1/2. 1/2, por que 1/2? Porque eu dividi em 2 partes iguais, não é? Então, 1/2, não é? Significa aqui 50 centavos. Isso que eu estou considerando R$1, né? Mas também
esse 0,50 ou 0,5 que a gente depois vai estudar, também significa 5 décimos. 5 décimos, e a gente vai ver por que 5 décimos. Opa! Depois a gente vai ver por que 5 décimos, né? E 5 décimos é a mesma coisa que 1/2. Da mesma forma, a gente pode pensar nas moedinhas de 10 centavos, né? Vamos apagar aqui. Apagando, apagando. Da mesma forma, então, a gente pode pensar nas moedinhas de 10 centavos. Vamos colocar aqui, né? 0,10. 0,10 equivale a 10 centavos. Quantas moedinhas de 10 centavos eu preciso para obter R$1, hein? Quantas eu preciso? Eu preciso de 10 moedinhas, né? Para obter uma moeda, né? O dinheiro em R$1. Então, o 0,10, que a gente chama que é um número com vírgula, né? Um número decimal, é a mesma coisa que 1 décimo, certo? E 1 décimo, se eu multiplicar lá por 10, vai me dar quanto? Vai me dar R$1. Então, eu preciso de 10 moedinhas de 10 centavos, né? E aí, a gente vai também pensando em várias situações aí no nosso sistema monetário, em que, na verdade, vocês estão vendo aqui, né, que isso aqui é um número com vírgula, que depois a gente vai estudar, que é um número decimal, que ele também é representado por uma fração, gente. Então ele também vai ser representado por uma fração. Onde mais a gente utiliza? Bom, a gente pode utilizar em réguas, fitas métricas, na medição, né, gente? Para medir no geral. Então, aqui, né, nós podemos ver, por exemplo, na régua, né, entre 1 e 2, nós temos aqui, ó, a metade de 1. Entre 1 e 2, a metade, então, de 2 é 1/2. Se eu repartir 1/2 na metade, vai me dar 1/4. Se eu repartir 1/4 pela metade, vai me dar 1/8. E assim vai indo, né, gente? Então, na fita métrica, nós temos todas essas medições aí que a gente utiliza frações. No horário, gente, quando a gente está falando em horário, a gente também está falando em fração. Então, por exemplo, aqui, se eu pensar em 1 hora na verdade, se eu pensar 1 hora, né? A gente sabe que o dia, ele vale 24 horas. Então, 1 hora equivale a 24 avos, né? Ou 60 minutos. E a gente também pode pensar nos segundos, né? Já que a gente viu que vale, né? 1 hora 60 minutos, né? Então, os segundos eu vou ter aqui, opa, tá pequenininho, né? Depois a gente vai ver a leitura, né? Mas é como se eu representasse 1/60, certo? 1/60 avos, né? Então, aqui no relógio, a gente pode perceber que nós temos também bastante exemplos de frações.
Então, por exemplo, aqui, se eu dividir aqui o meu relógio em 4 pedaços, né? Aqui, ó, pá. Tá mal esses 4 pedaços. Então, por exemplo, se eu pensar em 15 minutos, o que é 15 minutos? É um quarto de hora, né? O que é 30 minutos? Olha lá, ó, 30 minutos. Ó, 30 minutos é 2 quartos. Ah, mas tá muito mal dividido isso aqui. É 2 quartos de hora, né? E 2 quartos é a mesma coisa que a metade, como a gente está olhando aqui, né? Que é o que está em cor de rosa. O que é 45 minutos? É 3 quartos de uma hora. O que é 60 minutos? É 4 quartos de uma hora, ou seja, é 1 hora. Onde mais a gente usa frações? Nas porcentagens. Sim, porque a gente, né, viu ali então que fração é uma divisão e a porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, não é? Então, por exemplo, aqui nós podemos perceber que o meu todo foi dividido em 100 pedacinhos, né? Foi dividido em 100 partes iguais. E o que está em verde, então, é o que eu quero, então, como se diz, não é representar, eu quero representar o que está em verde, né? O que está em verde é em fração. Então, quantos eu peguei ali? Quantos eu considerei? 39 quadradinhos. Então, eu considerei 39 centésimos, né? Ou 39 sobre 100. E se eu fizer esta divisão, que depois a gente também vai revisar isso, eu vou achar um número com vírgula, que é 0,39. Ah, então quer dizer que o número com vírgula eu posso representar por fração? Sim, tá aqui, ó, é 39 centésimos. E também posso representar isto na forma de porcentagem. Então, o que é 39 centésimos? Ora, é 39%. Então, aqui a gente enxerga, né, visivelmente o que é isso. Mas eu também poderia pegar a parte que não está pintada, né, gente? Porque normalmente, quando a gente fala em fração, se pensa só na parte que foi pintada. Bom, mas aí pintada de quê? Pintada de verde ou pintada de branco? Ah, daí eu tenho que deixar bem claro qual é a parte que eu quero, né? Se é aquela que está de verde ou se é aquela que está em branquinho. Então, por exemplo, aqui, gente, o que significa 2%? Bom, obviamente é 2 centésimos. Então, aqui eu já tenho uma fração, simplificando ela, é a mesma coisa que 50 avos. E se eu dividir, eu vou achar o número 0,02. E aqui eu tenho outros vários exemplos. Então, gente, o que eu quero mostrar aqui? Que a fração, ela pode ser representada na forma de porcentagem ou na forma de um número com vírgula, que a gente chama que é um número decimal, não é? Então, tudo isso é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, 50%. O que é 50%? Ora, é 50 dividido por 100, ou seja, 50 centésimos, que se eu simplificar, eu vou encontrar 1/2, né, a metade, e se eu dividir, eu vou encontrar 0,5. Então, as porcentagens, gente, nada mais são do que frações. Frações em que eu estou dividindo sempre por 100. Bom, sendo assim, a gente encontra muito isso, né, gente? Então, por exemplo, ali no primeiro exemplo, por exemplo, foi dado o preço da mesa, R$ 450. À vista, você ganha um desconto de 25%. Isto é o quê? Uma fração. Depois a gente vai aprender a calcular isso. Eu só estou te mostrando os exemplos. Ali, ó, Black Friday.
Então, 50% de desconto. Eu já sei o que é 50%, né? Então, é a metade. É ali tudo em 10 vezes sem juros. Então, o que é 10 vezes? Quando eu quero parcelar alguma compra, eu vou parcelar, ou seja, eu vou dividir em partes iguais. Então, isso é o que? Fração, porque daí eu vou saber quanto que vai dar a minha parcela. Também podemos usar, pessoal, nos receituários, nas medicações, não é? Então, se eu tiver que tomar meio comprimido, se eu tiver que tomar um comprimido e meio, na seringa, né, gente? Quanto que eu preciso, quantos ml, né? Que eu vou precisar tomar a minha medicação. Então, os receituários também, gente, nós encontramos bastante frações. Aí, para quem gosta de tocar um violão, para quem gosta, né, de música, por exemplo, aqui, gente, as notas musicais, elas são todas representadas em fração. Aí, quem toca sabe bem do que eu tô falando, né? Bom, gente, aqui nós também temos, eu quero apertar lá a minha bicicleta, apertar o parafuso da bicicleta. Tu vai ter que saber qual é a chave correta, né? Então, gente, aqui nós também temos esses materiais, não é? São chaves que a gente chama, né? Para apertar os parafusos. E aqui, ó, né? Polegadas, né? 1/2, 3/4 e assim vai. Então, fração direto também, né? Dentre tantas outras situações, gente, aqui eu peguei um grupo, né? Peguei aqui o Beatles, The Beatles. Então, por exemplo, pessoal, se eu tomar o meu todo, né? Sendo o grupo tem 4 pessoas. Então, se eu perguntar para vocês qual é a fração correspondente aos componentes que estão usando gravata. E aí, quantos estão usando gravata? 2 em 4, não é? Este aqui está usando gravata, esse está usando gravata. Então, eu tenho 2/4. Então, eu posso representar esta situação pela fração 2/4. E neste caso, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, né, gente? A metade do grupo está usando gravata. Muito bem. Também posso pensar, vamos ver outra situação aí. Por exemplo, qual é a fração correspondente dos componentes que estão utilizando óculos? Qual é a fração correspondente de quem está utilizando óculos? É um componente só. Então, eu vou dizer que é 1/4. Então, esta situação está representada por 1/4. Gente, e por aí vai, né? Se fosse para ver quem está usando, deixa eu ver, barba também, né? E por aí vai. Num grupo de sala de aula, qual é a fração correspondente ao número de meninas, o número de meninos. Também posso colocar como porcentagem, né? Então, vamos voltar aqui, ó. 2/4 estão usando gravata, que equivale a metade, e a metade equivale em porcentagem quanto? 50%. Então, 50% do grupo, no caso aqui, está usando gravata. A gente também percebe
que nós temos vários tipos de gráficos, né, pessoal, onde a gente está envolvendo porcentagem, frações. Então, já vimos que porcentagem é uma fração, né? Então, nós temos aí inúmeros gráficos de várias situações que podem, então, nos representar as frações. Ufa! Depois eu quero ver vocês me dizerem que não utilizam fração, gente. E ali, né, não sei fazer, não sabe nem fazer e nem escrever, né? Não sei fazer conta com fração. Deus o livre, claro que sabe. Vocês utilizam todo dia, gente. Vocês só não se deram conta disso. Muito bem, foi difícil, né? Também, de novo, eu ver aqui as imagens, gente, porque olha só, a gente utiliza em basicamente tudo frações, não é verdade? Se deram conta disso? Nossa, é muita fração durante o nosso dia, né? Espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês. Não deixou teu like ainda? Então aproveita e deixa aí. Grande abraço, até o próximo vídeo.